breve instante, estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. Iniciamos esse tempo com o último domingo, nós celebrávamos o batismo do Senhor Jesus e nós iniciamos agora um novo tempo na igreja. O tempo comum tem como característica a cor verde, que traz como também significado a cor da esperança. Tem aquele grilinho que parece nossa casa, verdinho, a gente chama ele de esperança, por causa da cor dele, não é o nome dele, tem outro nome, não é aquele, mas o verde faz essa referência à esperança. E é o maior tempo litúrgico da igreja, começa agora, para a quaresma, Semana Santa, depois tempo da Páscoa, e depois retorna novamente o tempo comum. Ele tem 34 semanas. E por que esse tempo comum tem a característica própria ser o tempo da esperança? Porque nós todos esperamos ansiosamente a segunda vinda de Cristo Jesus. Não é uma esperança, eu tenho esperança de jogar na Mega Sena e ganhar. Não é esse tipo de esperança. É a espera que cada um de nós, como cristãos e como igreja, temos na segunda vinda de Jesus. Porque de fato sabemos que Ele está voltando. Um dia Ele retornará. Não sabemos quando vai acontecer o retorno do nosso Senhor. E por isso nós esperamos. Só que nós não podemos esperar de braços cruzados. Eu vou esperar sem fazer nada. Já que Jesus está voltando, eu vou pegar uma árvore, uma sombra boa, uma água fresca, e vou sentar, cruzar os braços e ficar o dia inteiro no Wi-Fi, brincando, jogando, mexendo na internet, esperando o Senhor voltar. Você vai se cansar e não vai acontecer da forma como você está pensando. Não é assim. Nós esperamos Jesus voltar trabalhando, vivendo. A nossa história, ela continua. Ela não vai parar porque nós estamos nessa expectativa da segunda, do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que continuar a nossa caminhada. E hoje o Evangelho fala para nós sobre um evento que todos nós estamos cansados de ouvir. Todas as festas de Nossa Senhora, na maioria delas nós escutamos esse Evangelho de São João, que fala sobre o casamento em Caná da Galileia. E nós sempre focamos na intercessão da Virgem Maria, que de fato podemos fazer essa reflexão. Mas o centro do Evangelho é a última frase: e seus discípulos creram nele. São João escreve todo esse corpo, toda essa história do casamento, todos os feitos que acontecem no casamento, a intercessão, a preocupação da Virgem Maria, de ir até Jesus pedir a ajuda, para que no final ele anuncie para nós que a partir de tal, do evento, do milagre que Jesus realizou, porque Nossa Senhora pediu para ele dar uma solução ao problema, os seus discípulos creram nele. E nós precisamos crer verdadeiramente em Cristo Jesus, como os discípulos do Evangelho hoje creram a partir do milagre que Ele realizou. Só que eu gostaria de pegar um outro ponto de reflexão do Evangelho de hoje, a palavra casamento. O que é o casamento para nós? Senão a união de duas pessoas que se amam. E nós sabemos que a característica própria do relacionamento, do evento casamento, do matrimônio, quando nós celebramos esta festividade, produz em nós, nos noivos e nos convidados e amigos, parentes, a alegria. Por isso é uma festa, festeja. Ninguém vai para um casamento com um choro, triste, em luto. Nós não estamos enterrando ninguém, nós estamos festejando a alegria de duas pessoas que se amam e que agora, ao olhar umas para a outra, diante do altar, diante do casamento, elas dizem uma para a outra, no seu interior: vamos viver juntos para a vida toda. Essa é a realidade do casamento. E quando nós amamos e possuímos quem nós amamos, nós sentimos felizes. E por isso o casamento reflete para nós essa felicidade. E diante dessa realidade, a primeira leitura de hoje fala para nós entre esse casamento da humanidade com Deus. O casamento perfeito acontece com Cristo Jesus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. A união entre o humano e o divino acontece em Cristo Jesus. Mas é um desejo do Pai, ou seja, há um desejo de Deus unir-se à humanidade, ou seja, unir-se a cada um de nós, e na linguagem humana, porque Deus não é carente, não carece de nada, não precisa de nada. Ele é tudo, Ele é o todo, Ele é pleno, Ele é perfeito, cheio, podemos assim dizer. Quando na linguagem humana falamos que o fenômeno da alegria é possuir o que nós amamos, não é assim que funciona?
Quando nós estamos perto de alguém que nós gostamos muito, a gente fica feliz. Quando a gente ganha algo que a gente gostaria muito, a gente fica feliz, possuir o que nós gostamos, amamos. Quando nós voltamos para a terra que nós gostamos, visitar um lugar que nós gostamos muito, nós ficamos felizes. Então o fenômeno da alegria no ser humano é isso, é possuir o que ama, estar próximo daquilo que gosta. Então isso traz felicidade. O fenômeno da tristeza é o contrário, é perder o que se ama. Quando nós perdemos um ente querido, nós ficamos tristes, ninguém fica feliz, né? Então é esse movimento no coração do homem. Então, diante do casamento, Deus nos possui, Deus nos ama, e por isso Ele quer estar sempre conosco. Então há uma felicidade da parte de Deus quando Ele se relaciona com cada um de nós nessa linguagem espiritual do matrimônio, do casamento, que é a união de duas pessoas que se amam. Se duas pessoas que se amam se unem, então ali produz a verdadeira felicidade, porque eu estou próximo de quem eu amo, e quem, né, me ama está próximo de mim. Então Deus, que se une a nós nessa linguagem do matrimônio espiritual, é claro, né, produz esta alegria. Na parte de Deus há uma alegria perfeita, e não fica para Ele, excede do coração de Deus tamanha alegria que Ele transmite para nós. Então nós ganhamos muito mais quando nos aproximamos de Deus, quando nos unimos a Deus, do que Ele mesmo. Como falei, Ele não é carente de nada. Quem é carente somos nós, quem precisa de alguma coisa somos nós. Deus é pleno, Deus é completo. Então tudo que nele excede vem para o ser humano, e com alegria Deus derrama nos nossos corações tudo aquilo que é importante para a nossa, né, vida, para o nosso bem viver. Falar de alegria de casamento numa realidade, né, social, na qual nós vivemos, né, relacionamentos conturbados, parece um pouco, né, difícil de compreender. Como pode? Que infelizmente hoje nem todos os casamentos geram felicidades, nem todas as uniões, né, ficam para a vida toda, e quando fica, nem todas podemos dizer que foi 100% feliz. Passamos por muitas coisas ruins também na vida matrimonial. Então, se falarmos disso, e quem passou por uma dificuldade muito grande na relação a dois, vai ficar assim, não é bem assim, poderia ter sido diferente, mas por quê? Porque as nossas relações humanas são prejudicadas, né, diante das nossas limitações, mas a relação para com Deus não. Deus, Ele não carece, Deus não nos perde nada, Deus nos dá tudo. E é isso que nós precisamos entender, que esse Deus que nos ama, Ele quer que estejamos sempre junto dEle, que Ele tem muito para nos dar, e a alegria de Deus é nos ver felizes, porque Ele nos fez para isso. Deus não nos fez para a morte, Deus não nos fez para a doença, Deus não nos fez para a tristeza. A essência da criação de Deus é a verdadeira felicidade, que vem da união com o Criador. Lembra que antes do pecado original, lá no livro do Gênesis, narra para nós, o primeiro capítulo, antes do pecado, fala que Deus, todas as tardes, passeava pelo jardim do Éden. Havia uma união perfeita, havia uma alegria, né, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao se encontrar, né, com o Criador. O pecado fez o quê? Separou tudo isso. Depois do pecado que acontece a dor, a morte, a tristeza, tudo aquilo de ruim, né, que conturba a relação mútua uns com os outros, não com Deus, mas acaba afastando nós de Deus. Deus continua olhando para nós, Deus continua nos amando, Deus continua querendo ter essa relação estreita, essa união espiritual, esse casamento, porque Deus quer nos dar essa felicidade de estar junto dEle. Então somos nós que precisamos colocar a mão na consciência e perceber que atitudes que eu tenho têm me afastado da perfeita relação para com o nosso Deus. E aí eu preciso, agora estamos no início do ano ainda, estamos no mês de janeiro, primeiro de 12 meses. Então qual é o tipo de relação que eu quero ter com Deus durante todo esse período, durante todos esses 12 meses do ano 2025? A olhar para o ano passado, eu preciso olhar, né, perceber, eu errei aqui, ali, eu percebi que eu falei dessa maneira, a relação com Deus não tive, né, dessa forma, não tive tanta intimidade, não rezei como deveria rezar, não me confessei como deveria me confessar, muitas vezes comunguei, né, em estado, né, impróprio, com pecados e tudo mais, não estava visitando o Santíssimo, muito mal peguei a palavra de Deus para ler um texto ou outro. Então eu vou fazer diferente nesse ano 2025.
Eu quero ter de fato um bom relacionamento com o nosso Deus. Se possuir o que amamos nos gera felicidades, eu que amo Jesus, eu quero possuir nesse relacionamento íntimo com Ele, para que gere em mim felicidade, para que a partir e apesar de todas as dificuldades que eu tenho no meu dia a dia, em Deus eu possa ter tranquilidade, em Deus eu possa ter paz. É essa a realidade da união perfeita entre o homem e Deus. Deus quer nos dar tudo isso, mas somos nós que precisamos buscar nele. Ele está sempre de braços abertos para dispensar todas as graças necessárias para mim e para você. Mas somos nós que precisamos optar, escolher uma boa relação para com Deus. Não é Ele que se afasta de nós, somos nós que nas escolhas erradas nos afastamos dele. E nos afastando de Deus, nos angustiamos. E quando nos angustiamos, reclamamos, murmuramos e voltamos para Deus, brigando, questionando, culpando a Deus, se é Deus, se é perfeito, se me ama tanto assim, por que eu estou passando por isso? Mas eu esqueço que lá atrás, aquele caminho tortuoso, aquela curva que eu não deveria ter feito e eu fiz, gerou em mim agora o que eu estou vivendo. Porque eu que me afastei do caminho do Senhor, eu que me afastei de um bom relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós nos afastamos com muita facilidade de Deus, estamos brigados, discutir um com o outro, já não rezo mais o meu terço. E se der um problema, fico com raiva, já não vou mais à missa, não posso comungar, então não vou na igreja, tenho que confessar. E assim a gente vai gerando desculpas a partir das nossas relações para nos afastar de Deus. E quando as coisas pioram, e a gente quer reclamar com o Senhor, não adianta. A gente precisa ser sincero e perceber que somos nós que muitas vezes fizemos escolhas erradas, sejam grandes ou pequenas escolhas, mas nos levaram para caminhos distantes do Senhor. Então gostaria muito que nós entendamos, pudéssemos entender diante dessa realidade do casamento espiritual com Deus, que Ele que gera em nós a verdadeira felicidade, é estar nele. Não vai tirar de nós os problemas, as dificuldades. Amanhã, segunda-feira, vamos ter que trabalhar normalmente. Não é porque Deus nos ama que a gente vai ter tudo de mão beijada. Não, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que rezar, vai ter que batalhar. Isso não vai mudar em nada. Aquele relacionamento difícil que nós temos com alguém, a gente amanhã ou quando chegar em casa hoje, a gente vai continuar tendo com essa pessoa, mas agora em relação com Deus. É a partir da relação sua com Deus que vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. E é isso que o Senhor quer para nós nesse ano 2025, um bom relacionamento. Não faça do seu relacionamento com Deus os seus relacionamentos que você tem um com o outro, que é conturbado, que muitas vezes gera dor, tristeza, distanciamento, que a gente não tem prazer de estar junto do outro. Não permita que isso aconteça também com o nosso Senhor. Pelo contrário, se esforce mais para possuir aquilo que você ama, e precisa ser Jesus. Parece que Deus não é o centro da nossa vida. Nós falamos tanto do amor, da misericórdia de Deus, mas parece que Deus só serve para nós como um mago, resolver o problema. Nós não o amamos como deveríamos amar, nós não correspondemos ao amor de Deus como Ele nos ama. Nessa união de possuir o que ama, Deus se alegra porque nos possui, e nós não nos alegramos por possuir a Deus. Então o problema não está em Deus, está em nós, é no nosso coração, é nas nossas atitudes, e é aqui que precisa mudar. Eu preciso colocar um basta, eu não posso mais, vou esperar o dia que eu amanhecer bem para que eu mude de vida. Não, é o hoje. Nós temos tempo, mas quanto tempo nós temos, não sabemos. E por isso precisamos tomar uma atitude. O que eu quero para com Deus, e é isso que eu vou fazer a partir de hoje. Nem sempre eu vou estar animado, nem sempre eu vou estar bem, nem sempre eu vou ter vontade de rezar, de ir à Capela Santíssima, de participar da missa. Isso é normal para todos, inclusive a mim que vos falo. Não estou diferente de nenhum de vocês. Não é porque eu ponho um paramento bonito e celebro a missa que todo dia eu tenho vontade de rezar, que todo dia eu tenho vontade de celebrar a missa, mas eu faço porque eu compreendo a necessidade que eu tenho de estar junto de Deus. E da mesma forma, cada um de nós precisamos compreender qual é a necessidade que nós temos. Nós somos carentes, nós precisamos dele, ele não precisa de nós para nada. Deus é Deus, independentemente da criação e da humanidade que nós somos, mas ele quer estar conosco, ele quis nos criar por amor, ele deseja essa união perfeita comigo e com você. Então não vamos permitir que muros nos separem de Deus, que atitudes erradas nos afastam de Deus. Coloquemos a mão na consciência e tomemos a decisão: basta,
eu preciso dizer não, eu preciso dizer para mim, eu não posso mais continuar dessa maneira, porque isso me afasta dessa relação, né, de intimidade com o nosso Senhor. Isso tem me afastado de Deus, me afastado do próximo, me afastado das pessoas que eu amo. Eu tenho afastado as pessoas que me amam, né, pela minha atitude, pelas minhas escolhas, os caminhos tortuosos. Não se deixe levar pelas paixões desordenadas dentro do seu coração. Tenhamos cuidado com isso, porque a gente vai levando a vida, né, como tem uma música aí, não vou cantar, né, eu não sei cantar, mas deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não existe isso para nós cristãos, porque uma hora a vida cobra. Este é o grande problema. A gente vai empurrando, desculpa a expressão, com a barriga a nossa vida espiritual, mas chega uma hora que cobra, e às vezes no horário que cobra, a gente não vai ter mais tempo para uma mudança. Esse é o grande problema. O tempo nós temos, mas quanto tempo nós temos, nós não sabemos. Esse é o grande problema da nossa vida. Então vamos, né, colocar a mão na consciência e pedir ao Senhor nosso Deus que nos dê força e coragem para tomarmos as decisões corretas na nossa vida, e que nesse 2025 façamos esse propósito da união perfeita com o nosso Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.